certo? A gente volta aqui na nossa aplicação e nós vamos fazer a integração com o banco de dados externo. Para a gente visualizar as nossas entradas no nosso banco de dados, tá? Se a gente vier aqui, a gente seria o André, né? Vier no manual de ajuda, já consta ele aqui já, certo? Se vier aqui no nosso banco de dados, olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A gente a partir de agora vai estar começando uma playlist nova, tá? Sobre banco de dados. E nessa primeira aula a gente vai aprender a conectar um banco de dados externos da nossa aplicação Bubble. Tá? Cada aula a gente vai aprender um banco de dados diferente que a gente consegue fazer a conexão. Nós vamos aprender também sobre o banco de dados do próprio Bubble. E o intuito é que a gente consiga utilizar o Bubble sem ficar utilizando os servidores dele, entendeu? Dessa maneira a aplicação vai ficar leve, a gente não vai gastar work units, né? Que com o novo sistema de cobrança de utilização dos servidores do Bubble, mudou para work units, e com o banco de dados externos a gente vai baixar muito a carga de uso do servidor e consegue, com os planos mais baratos, utilizar a aplicação. Tá? Se você chegou nesse vídeo agora no nosso canal através desse vídeo, não deixe de ver as nossas playlists, tá? Nós temos playlists de introdução ao Bubble, que a gente trata de funções do Bubble, a playlist de construindo o seu PDV frente de caixa, de plataforma EAD e de fórmulas de Excel. São os conteúdos que a gente tem criado até agora. Nosso canal está com cerca de 9 meses, tá? E graças a vocês, a interação de vocês está crescendo. E a gente está muito satisfeito com o resultado até agora. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá para mais uma aula da nossa plataforma, certo? Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o banco de dados externos na nossa aplicação. Para começar, nós vamos vir em plugin, tá? E nós vamos instalar um plugin chamado SQL Database Connector. Tá? O que esse plugin faz? Ele faz a conexão da API do banco de dados externos. Você pode vir aqui, depois de ter instalado o plugin, você vem na página de documentação dele, ele já te dá a sintaxe de como você vai fazer a tua conexão, certo? E eu aconselho você a ler o manual de referência, tá? Se você não tiver entendimento de inglês, é só você traduzir, você vai entender. E essa aula, ela vai ser bastante intuitiva e, ao contrário do que muita gente pensa, não é difícil você trabalhar com bancos de dados. Nós vamos começar nessa primeira aula com o banco de dados MySQL, certo? Se a gente vier aqui, ó, na nossa passo a passo da aula, a nossa aula está organizada da seguinte maneira: utilizando o banco de dados externo em Bubble. Nós temos aqui uma foto com os 10 bancos de dados mais atualizados atualmente no mundo. Em primeiro lugar está o da Oracle, em segundo está o MySQL, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Tá? Em terceiro, Microsoft SQL Server e PostgreSQL. Esse SQL Connector, ele trabalha com esses três aqui, ó, MySQL, Microsoft SQL Server e PostgreSQL. Então, esse plugin consegue fazer você conectar com esses três bancos de dados. Beleza? Se a gente vier aqui na nossa aplicação, né, vamos adicionar uma nova conexão. Aqui a gente vai criar a nossa conexão com o nosso banco de dados externos. Só que a gente ainda não tem nenhuma aplicação feita. O que a gente vai utilizar para teste? A gente tem aqui, ó, o db4free.net. O db4free.net oferece um serviço para testes com as versões mais recentes.
em desenvolvimento do MySQL Server. Você pode facilmente criar uma conta grátis e testar as suas aplicações, por exemplo, para garantir que seu sistema continuará funcionando após a atualização do MySQL. O DB4 Free.net também é um bom recurso de aprendizado para ajudá-lo a se familiarizar com as novidades introduzidas em novas versões. Para a gente acessar o db4free.net é esse link aqui, tá? Na descrição do vídeo eu vou estar colocando depois os links dessa aplicação que a gente utilizou, tá? O de conta de registro. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai acessar e criar uma conta, tá? Eu estou com a página aberta aqui, certo? Se você não souber qual é só você vir aqui, ó. DB4 Free, na tua pesquisa, tá? E vem aqui, ó, db4free.net. A gente clica aqui em criar uma conta grátis, tá? Você é interessante que você leia toda a ficha técnica de como funciona aqui, tá? Os recursos que tem é um banco de dados gratuito. Eu não aconselho você utilizar ele como uma versão final, ele propriamente te explica isso. Mas para a gente aprender como funciona a mecânica de conexão de banco de dados externos, isso aqui é perfeito. A gente clica em criar uma conta, certo? Nós temos que criar, ó, banco de dados MySQL. Tem que ter de 6 a 16 caracteres, sem letra maiúsculas, e o primeiro deve ser um caractere. Então a gente pode colocar assim, ó, hashtag bd teste aula, certo? Nome de usuário, vamos colocar Rincão. E a senha, vamos colocar uma senha aqui, ó. Confirma a senha. Vamos colocar um e-mail aqui, vamos utilizar o próprio e-mail do canal, tá? Você aceita a checkbox, tá? Que é a leitura e concordância com os termos de uso, e clique em cadastrar. Faça correspondente ao formato pedido. Deixa eu ver aqui. De 6 a 16 caracteres, sem maiúsculas, o primeiro deve ser um caractere. Então, caractere, vamos lá. Asterístico, BD, teste, aula. Vamos ver se vai. Não, não foi. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Calma aí. Estou fazendo confusão aqui, pessoal. Vamos lá, ó. Banco de dados, teste, aula. BD, teste, aula, certo? BD, teste, aula. Ele aceitou. Eu estava fazendo confusão de caracteres com caracteres especiais. Tá? Obrigado por se cadastrar. Você receberá um e-mail de confirmação de cadastro. Para lá, mais informações. Entendeu? Feito isso, vamos lá ver o e-mail de confirmação e já a gente volta. Então a gente vai vir aqui no nosso e-mail, certo? Obrigado por se cadastrar no db4free.net, Rincão. Após confirmar sua conta, você terá acesso ao servidor de banco de dados mais SQL 8.1. O nome de host para acesso ao servidor é db4free.net, a porta 3306. Você pode usar o phpMyAdmin em nosso site para acessar o servidor. Tá, o phpMyAdmin é para você acessar o servidor direto. Aqui, como a gente está utilizando o Bubble, a gente vai primeiro confirmar, né? Deixa eu ver aqui. Confirme PHP. Acho que esse aqui é o link de confirmação. Banco de dados criado com sucesso. Tá. Vamos entrar. Espera aí. phpMyAdmin, a gente tem que vir aqui para poder acessar o banco de dados, né? O usuário e a senha. Está se logando aqui. Como é uma versão gratuita,
Ele deve ter muito acesso, muita gente utilizando, testando. Ele é um pouco lento para a gente poder acessar, mas é para a gente aprender, certo? Então aqui a gente está no nosso painel de admin do PHP, do MySQL, né? E vamos aqui em banco de dados. A gente tem o nosso BD aqui, gratuito, ó, banco de dados BD teste aula criado, tá vendo? Ó. Nós vamos criar uma tabela nova, tá? Com o nome cadastro. Vamos colocar 3 colunas, tá? Que vão ser 3 campos. Criar. Nós vamos criar nome, que vai ser do tipo texto. Padrão. O outro vai ser telefone, também vai ser do tipo texto. E o outro vai ser idade, tá? Vai ser do tipo inteiro. Beleza? Agora, antes da gente continuar aqui, tá aqui a nossa primeira tabela criada no nosso banco de dados com os 3 campos, que vai ter as 3 colunas, certo? A gente volta aqui na nossa aplicação e nós vamos fazer a integração com o banco de dados externo. A gente vem aqui no nosso plugin instalado, tá? E aí a gente vem aqui, ó, adicionar nova conexão, certo? Connection name. Qual é o nome que a gente vai colocar? Como a gente vai utilizar o MySQL, tá? Que nem eu falei, ele trabalha com PostgreSQL, MySQL e Microsoft SQL. A gente coloca uma referência aqui, ó. Certo? O Connection String, o que que é? A gente vem aqui na nossa API dele, é essa síntese dele aqui, tá? Se a gente vier aqui, ó, após a criação da conta, vá ao seu aplicativo Bubble e instale o plugin SQL. Visite a página do plugin para ver a documentação e a maneira como a síntese da conexão é feita, que é essa daqui, ó. Certo? Então nós vamos copiar isso aqui, vamos colar, tá? E vamos substituir os campos aqui. Em username, a gente coloca rincão, tá? Que é o nosso lá para acessar. Em password, a gente coloca a senha. Essa senha que está lá, ó, certo? Em MyDB instância, a gente vai colocar agora aqui o que ele mandou aqui, ó, é o db4free.net. Copiar o endereço do link. É aqui, ó. Ctrl V. E a porta é a 33, o que ele colocou? 3306. E agora onde é que estava aqui? Pera lá. Agora eu não lembro. Como eu atualizei a página, não vi se era antes ou depois de os 2 pontos. E o nome do banco de dados que a gente criou foi a tabela BD teste aula. BD teste aula. Vamos clicar em conectar. Eu acho que a porta é depois dos 2 pontos aqui. 3306. Acho que é isso aqui. Vamos ver. Deixa eu tirar esse HTTP aqui, ó, esse protocolo.
não encontrou. Tá? Deixa eu ver onde é que está o erro. Eu acho que o erro está aqui, ó. Vamos testar aqui. Conectando. Database Connect. Então a gente já conectou com o nosso banco de dados externo, tá? Já está integrado aqui a aplicação. A gente agora vai fazer aqui no nosso aplicativo uns campos para poder inserir e fazer as alterações diretamente aqui. Beleza? Antes da gente continuar aqui na criação dos nossos campos para poder visualizar os nossos dados do banco de dados externos, a gente vai voltar aqui na nossa tabela que a gente criou de cadastro do nosso banco de dados teste aulas. Nós temos 3 colunas, nome, telefone e endereço. Eu já inseri um valor aqui. Para a gente aprender como é que faz, a gente vem em SQL. Tá? A gente tem os comandos select, insert, update e delete. A gente vai clicar em insert. Tá? A gente vai inserir aqui uma nova entrada no banco de dados. Então, os valores aqui, as colunas são nome, telefone e idade. Os valores aqui nome, aqui telefone e aqui idade. Então, vamos colocar aqui entre parênteses, ó, entre aspas. Abre aspas, nome, fecha aspas. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é o telefone, abre aspas. 99988775544. Fecha aspas. E aqui o terceiro valor é a idade. Abre aspas. 47. Fecha aspas. A gente clica em executar. Ele inseriu. Se a gente vier aqui, ó, a gente já tem duas coisas inseridas, tá? No nosso banco de dados. O primeiro rincão que eu fiz e esse que eu fiz agora para a gente aprender. Então, o nosso banco de dados, a nossa tabela cadastro já tem 2 entradas. Dessa maneira, a gente consegue vir aqui e fazer ela aparecer. A gente vai fazer a conexão da string agora para aparecer, para puxar aqui na aplicação os dados lá do banco de dados externo. Nós voltamos aqui na página do plugin, tá? E nós vamos adicionar uma nova query. O query é o que? São as strings, as conexões que fazem a comunicação com o banco de dados, tá? Quando a gente clica aqui em adicionar new query, add new query, e a gente vai colocar o nome, buscar, deixa eu ver aqui, buscar cadastro, eu vou chamar essa query, que vai ser o quê? Do tipo, qual é o tipo dela? Do tipo data. Por quê? Data é o que você consegue puxar para você visualizar o que já tem no registro de banco de dados. Action é o que você faz quando você quer fazer uma chamada de alteração. Você quer modificar um registro, você quer deletar. Isso é uma query de ação, de action. Tá? Como a gente vai puxar o que tem no banco de dados, vai ser de data. Como que a gente sabe essa query? A gente vem aqui no nosso banco de dados, tá? Aqui em SQL, clica em Select, tá? Ó, Select from Cadastro Array 1. A gente clica aqui em Select, ele dá a sintaxe da nossa query, que é isso aqui, ó. A gente copia, a gente vai substituir as coisas aqui, ó. Clica aqui, certo? E nós vamos colocar o seguinte, ele já vai puxar nome, telefone, idade da tabela cadastro, uma linha por vez, tá? Var1, e a gente vai limitar limite 10, para ele aparecer 10 linhas de cada chamada, tá? A gente inicializa. Já retornou os valores, certo? E já criou a primeira chamada nossa. Buscou a coluna certa, nome, telefone, idade, e a gente vai ter que fazer um parsing agora. O que é um parsing? É a gente fazer o Bubble entender o que é cada dado. Então, o nome a gente vai tratar como texto, o telefone a gente vai tratar como texto e a idade a gente vai tratar como number. E clique em Save. Beleza? A gente tem a primeira query criada aqui.
para a gente visualizar as nossas entradas no nosso banco de dados, tá? Pera lá, deixa eu ver aqui, visualizar. A gente tem essas duas entradas aqui, tá? Para a gente visualizar na nossa aplicação, a gente vai vir em Design. Vamos colocar aqui texto. Lista. Cadastro de usuários, por exemplo, da nossa aplicação, certo? Vou fazer só uma formatação rápida aqui. Pode ser isso aqui não. A gente pega um grupo repetidor. Repeat group. Cadastro de usuários. Vamos deixar sem limite de linha. O tamanho da coisa com 20. Tá? 25, vai. Vamos pegar o primeiro texto. Da onde a gente vai puxar ele agora, os dados, para poder aparecer aqui? Deixa eu fazer um alinhamento aqui. Ó, a gente vai vir na tabela banco de dados, tá? Que é o que a gente criou agora com a nossa chamada. Vamos fazer uma busca de uma get data from a external API, que a gente está puxando de um banco de dados externo, certo? O que a gente vai puxar? Busca cadastro. Só isso. A gente vem com o texto aqui de novo. Vamos colocar os campos aqui, ó. O primeiro vai ser nome, certo? Vai ser o quê? Current cell, buscar cadastro, nome. Já apareceu as 3 colunas aqui, ó. Os 3 campos. Ctrl D, o segundo vai ser current cell, cadastro, telefone, certo? E o outro vai ser a idade. Ctrl V. Já fugiu aqui do... Pronto. Eita! Vamos, mouse, não me sacaneia não, facilita. Vai ser a idade. Beleza? Então, a gente clica em visualizar. Já está puxando lá no banco de dados externo. Tá aqui, ó, Rincão, telefone, idade, Anderson, telefone, idade. Então, conexão e a primeira chamada de query nossa configurada com sucesso, tá? Depois você atenta quanto ao design da tua aplicação. Então, o mais importante aqui, a gente conseguiu criar um banco de dados externos, conseguiu integrar a nossa aplicação através do API Connector do SQL e fizemos a nossa primeira query, a nossa primeira chamada, que é a de data, que ele está puxando os dados que tem lá para a gente visualizar. Certo? Então, sucesso até aqui. Ele demora um pouquinho, porque o banco de dados lá, como é gratuito, tá, ele é um pouco lento. É um negócio de teste para você aprender, que nem a gente falou no começo da aula. Então, ele está demorando um pouquinho de puxar aqui. Certo? Mas está aqui, ó, nome, telefone e idade. A gente agora vai configurar as outras queries de update e de delete. Seguindo aqui com o nosso cronograma da aula, a gente fez a criação do banco de dados, certo? A gente fez a instalação do SQL Connector, fez a conexão através da Syntax e fez a primeira chamada externa de data, certo? Que é para visualizar os dados
cadastrados na tabela externa. E aí agora a gente vai criar chamadas de alteração de dados e exclusão de dados. Beleza? Salva aqui. Isso aqui também vai estar disponível para vocês depois, se vocês quiserem usar como referência, tá? Seguindo aqui com a nossa aula, nós vamos criar agora uma chamada de inserção de dados, tá? Isso aqui, a chamada externa foi para visualizar. Antes de criar de alteração e de exclusão, vamos criar de inserção. Beleza? Vamos lá. A gente vem aqui, add new query. Vai ser o que? O nome dela. Incluir clientes. Essa aqui vai ser do tipo action, tá? Porque a gente vai criar uma ação, certo? Vamos puxar a query dela aqui. Aqui, ó. A gente vai em insert, certo? Copia aqui essa syntax. Cola aqui. E vamos, assim, fazer uma inserção manual aqui, ó. Nós vamos mudar os valores manualmente. Vamos colocar aqui aspas, Mário, fecha aspas. Tá. Isso é para a gente fazer a inserção de banco de dados através do Bubble no banco de dados externo. O telefone, vamos lá, 22 96655 3321. Fecha aspas e aqui também. Na idade. Abre aspas, 31 anos, fecha aspas. Certo? A gente clica em Initialize Query. Está conectando. Update Query Types, ou seja, ele já atualizou a tabela. Se a gente vier aqui, ó, e atualizar a nossa página, que já constou mudança, alteração, tá aqui, ó, Mário, telefone e idade. Se a gente vier aqui, ó, deixa eu dar OK, já tá aqui, ó, Mário, telefone e idade também. Beleza? Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar parâmetros, tá? Add parameters. Para quê? Para a gente conseguir fazer a inserção de dados na plataforma do Bumble de forma dinâmica, certo? Então aqui vai ser nome, né? Aqui vai ser telefone e aqui idade. Então vai ser assim, ó, esse primeiro do tipo texto, o segundo do tipo texto, o terceiro do tipo number, certo? Dessa forma, nós vamos fazer a alteração aqui, tá? Nós vamos colocar ponto de interrogação em todos eles aqui. Por quê? Porque através dos parâmetros, o Bubble interpreta que vão ser dados dinâmicos. Então a gente não precisa colocar o nome de cada coisa que a gente for fazer aqui. A gente coloca aqui o ponto de interrogação e a gente vai configurar o nosso aplicativo com os campos para poder fazer a inserção. Certo? Inicializar essa query. Deu um erro aqui, tá? Idade até row 1. Deixa eu ver aqui qual erro que ele está pedindo para consertar. O erro está aqui, tá? A gente tem que tirar o aspas. É interrogação, vírgula, interrogação, vírgula, interrogação.
SK, outro erro. Column nome cannot be null. Deixa eu ver. Nome, telefone, idade. Deixa eu ver onde está o erro aqui, gente. Só um minutinho, por favor, tá? Deixa eu fazer a inserção manual aqui. Deixa eu ver. André. Acho que agora ele aceitou, tá? Se a gente ver aqui, a gente inseriu o André, né? Vier no manual de ajuda, já consta ele aqui já, certo? Se vier aqui no nosso banco de dados, já consta ele aqui também. Então a gente vai fazer agora uma forma dinâmica no Bubble de inserir isso através do nosso aplicativo, tá? O que a gente faz? Ó? Vou botar isso aqui um pouco para baixo, né? Vamos pegar uns inputs aqui, ó. Esse vai ser nome. Esse aqui vai ser telefone, né? São 3 campos que a gente está inserindo, certo? Vou aumentar o nome um pouquinho aqui, só para fazer. Esse aqui, idade. Vamos colocar um botão aqui de ação. Para gravar os registros, certo? O que a gente vai fazer no workflow? Quando a gente clicar no botão incluir registro, a gente vai criar uma nova coisa no banco de dados. O que? Incluir clientes. Por que incluir clientes? Porque aqui, ó, foi a primeira que a gente fez, a nossa primeira query, certo? Ela já aparece aqui já, ó. Então a gente vai aqui, data thing, incluir clientes. Ele já deu os 3 parâmetros, certo? E a gente vai puxar dinamicamente isso. Vai ser o input nome e o seu valor, telefone, input, telefone, seu valor, e idade, input, idade e o seu valor. Deixa eu ver se é porque está como seu valor. Converter em número. Vocês. Certo. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Só para a gente ver funcionando. A gente atualiza a página aqui. Vamos fazer o teste se está funcionando. Vamos colocar o nome aqui. Leandro. Telefone dele. 955446633. A idade dele, 32. Como eu falei, é um pouco lento, porque o banco de dados externos é de teste, certo? Será que ele já foi? Deixa eu atualizar aqui para ver. Leandro, funcionou. Vamos inserir mais um aqui. Renata. Tá tendo que atualizar a página para poder aparecer, certo? Vamos ver aqui. Só que já está funcional. O que a gente faz? A gente vem no workflow e após ela incluir isso, vamos colocar aqui, ó, BIP. Não. Navigation Refresh Page. Vamos colocar assim.
para ele atualizar a página depois que ele fizer o registro. Certo? Vamos incluir um outro aqui. José, 21.966554411. Idade 11 anos. Ele faz o registro, atualiza a página e já aparece aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Então essa etapa nossa está pronta. Certo? Vou jogar um pouquinho para cima aqui. Isso. Beleza, pessoal? A gente agora vamos fazer a configuração da query de deletar, certo? A gente pega os três dados do nosso repeating grupo, a gente vai grupar eles, grupo elemento em fixing container, tá? Grupo buscar cadastro, certo? A gente vai criar aqui um pop-upzinho, ó. Cadê? Pop-up deletar cadastro. Coloca um texto. Tem certeza desta ação? Vai ficar um negocinho do jeito que eu gosto de fazer aqui, certo? Vamos lá. Pronto, tem um botão aqui. Deletar cadastro. Vamos tirar os padding dele. Centraliza. Vamos vir aqui no nosso DB4, no SQL. Vamos pegar a query de deleta, né? Delete from cadastro 0. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Ctrl C. Login. Add. Eu estava fazendo os testes aqui, vamos fazer de novo para a gente ver. Add new query. Vai se chamar deletar cadastro. Vai ser do tipo ação, né? Actions. E a query é essa daqui, ó. Vamos inicializar. Update query types. Eles aceitou. Vamos ver aqui. Então, quando a gente clicar no grupo, o que vai acontecer? A gente vai exibir element actions, o pop-up deletar cadastro, tá? E no pop-up deletar cadastro, quando a gente clicar no deletar cadastro, ele vai em DataThing deletar cadastro, ó. Certo? Vamos ver se está funcionando? Vamos deletar aqui o Anderson. Deletar cadastro. Tem certeza desta ação? Deletar. Ele foi, tá? Agora, depois dele deletar, a gente vai element actions, hide, o pop-up deletar cadastro e atualizar a página. Porque como é um banco de dados externos, ele não tem atualização em tempo real. A gente tem que fazer o refresh para poder visualizar
toda alteração que a gente fizer, ao contrário do banco de dados internos do Bubble, que tudo que você faz ele atualiza em tempo real. Vamos ver se funcionou. Vamos ver se eu vou atualizar aqui, se já vai ter sumido o Anderson. Não sumiu, deixa eu ver aqui no DB4. Vamos ver aqui onde está o erro do parâmetro, da configuração da query. Eu fiz alguns testes aqui, pessoal. A query é essa daqui, ó. Tá? Select from cadastro 1, where 1, aí limit 1, certo? Para limitar só a linha que você está deletando. Copia, vem aqui, ó, inicializar ela e ele deu os valores, certo? Texto, number, salvar. Vamos ver aqui. Vou fazer um teste. Renata. Não deletou. Espera aí, pessoal. Olha o erro aqui, ó. Não é select. Eu estou mexendo na query errada. Deixa eu desfazer isso aqui. Insert. Delete from cadastro 1 é 1. Acho que é isso aqui. Update query tapes. Vamos ver aqui. Agora ele deletou, certo? Vamos deletar o José. Saiu. Beleza, pessoal? Então, a gente aprendeu o princípio de como que funciona, né? A nossa conexão de banco de dados externos e umas ações e chamadas de busca de banco de dados que a gente consegue fazer, tá? O update você desenvolve aí em cima dessa técnica que a gente fez para você entender como é que faz para você atualizar, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa eu não consegui, deixa comentário no vídeo aí. Aí eu faço, explico nos próprios comentários o comando que você faz, que é para você também se familiarizar com isso, tá bom? Muito obrigado aí pela força em mais uma aula, por estar inscrito no nosso canal. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações, deixa o seu like. Se não gostar da aula, deixa o seu dislike também. O importante é que você interaja com a gente. Mais uma vez, o nosso intuito é crescer e aprender juntos e ter conhecimento e acesso à tecnologia gratuita para todos. Tá? Eu também estou aprendendo junto com vocês. Nem tudo eu sei quando a gente está fazendo a aula aqui. Conforme a aula vai sendo desenvolvida, a gente vai testar os parâmetros e faz aqui para dar todo mundo junto. Beleza, pessoal? Grande abraço aí e até a próxima aula. Tchau.